Para compreender a dimensão extraordinária da expansão europeia rumo ao Atlântico, iniciada por Jean de Bittencourt IV, é preciso antes mergulhar no universo mental dos navegadores do século XV. Mais do que uma simples aventura marítima, atravessar o grande oceano significava desafiar séculos de crenças, temores e mistérios que habitavam o imaginário medieval. Naquele tempo, o Atlântico não era apenas um mar, era uma fronteira simbólica entre o mundo conhecido e desconhecido, entre a cristandade e o caos primordial. Para além de suas águas agitadas, acreditava-se que havia forças incompreensíveis, fenômenos sobrenaturais e perigos capazes de devorar navios inteiros. Antes do início das grandes navegações, cartógrafos, monges e marinheiros preenchiam os mapas com monstros marinhos, abismos insondáveis e terras fantásticas, numa tentativa de dar forma ao mistério. Navegar rumo ao Ocidente era, portanto, um ato de coragem quase mística, uma jornada que exigia não apenas habilidade náutica, mas também fé e ousadia para desafiar o imaginário coletivo de toda uma época. A seguir, algumas crenças mais difundidas entre os homens do mar medieval. O Atlântico como limite do mundo. No imaginário medieval, muitos acreditavam que a Terra era uma vasta planície cercada por um oceano imenso. Esse mar representava o limite do mundo habitado. Além dele, pensava-se existir apenas o grande abismo. Essa visão foi amplamente difundida pelos escritos de Isidoro de Sevilha, erudito do século VII, cuja obra influenciou profundamente o pensamento medieval. Em seus textos, ele descrevia o oceano como a imensa massa de água que circundava toda a Terra conhecida. Dizia: o oceano circunda os limites da Terra, avançando e retrocedendo com marés alternadas. Isidoro também mencionava os diversos nomes atribuídos a este mar vasto e misterioso. O oceano possui diferentes nomes, entre eles Atlântico. Outra crença, amplamente repetida na Idade Média, dizia respeito aos pilares de Hércules, localizados nos dois lados do Estreito de Gibraltar, um na Península Ibérica e outro no norte da África. Segundo a tradição clássica transmitida aos medievais, dizia-se: Hércules colocou ali seus pilares, acreditando que naquele ponto terminavam as terras do mundo. Estes pilares marcavam simbolicamente o fim do mundo conhecido. Para muitos navegadores, atravessá-lo significava penetrar em um mar desconhecido e potencialmente fatal. Além disso, crônicas antigas preservadas e copiadas na Idade Média, como os relatos transmitidos por Avienno, baseado nas viagens do navegador cartaginês Ilíoco, reforçavam a ideia de um oceano perigoso, repleto de névoas densas, águas imóveis e criaturas misteriosas. Assim, primeiros exploradores ousavam avançar para além deste limite, não estavam apenas enfrentando tempestades e correntes desconhecidas, estavam desafiando séculos de medo e de tradição. O Atlântico povoado por monstros marinhos. Nas tavernas agitadas dos portos medievais, entre barris de vinho, redes de pesca e o cheiro salgado do mar, os marinheiros trocavam histórias que misturavam experiência e imaginação. Falava-se de serpentes gigantes, dragões marinhos e o temido Kraken, criatura colossal descrita pelos escandinavos como um polvo monstruoso capaz de engolir navios inteiros ou arrastá-los para o fundo do oceano em rodamuinhos devastadores. Essas criaturas, embora fantásticas, serviam como explicação para fenômenos que os navegadores não compreendiam plenamente: correntes súbitas e violentas, navios que desapareciam sem deixar vestígios, carcaças de baleia flutuando nas águas ou avistamento de lulas gigantes, raras e assustadoras. Alguns juravam ter visto baleias tão imensas que pareciam ilhas móveis, confundindo tripulações inteiras. Uma das narrativas mais fascinantes sobre os mistérios do Atlântico aparece no manuscrito medieval A Viagem de São Brandão. Em determinado momento, monges acreditam ter encontrado uma ilha onde celebram a missa, até perceberem que o solo começa a se mover. Então compreendem um espantoso engano. Não estamos sobre uma ilha, mas sobre um peixe. Seu nome é Jascônios. Histórias como esta alimentavam o temor de criaturas capazes de enganar os navegadores, conduzindo-os a águas perigosas ou aprisionando-os em calmarias fatais, onde a tripulação poderia morrer lentamente pela falta de vento. Essas crenças eram reforçadas pelas próprias cartas náuticas medievais, especialmente os famosos portulanos utilizados entre os séculos XIII e XV. Nos espaços ainda desconhecidos do oceano, cartógrafos desenhavam criaturas fantásticas, serpentes com cabeça de dragão, peixes com corpos humanos, dragões alados emergindo das ondas,
baleias com chifres e peixes com cabeças de leão. Essas imagens não eram meramente decorativas, elas representavam os perigos do desconhecido e ajudavam a perpetuar a aura de mistério que envolvia o Atlântico. A própria tradição bíblica contribuía para alimentar esse imaginário. No livro de Jó 41, descreve o temível Leviatã, uma criatura marinha indomável, coberta por escamas como armaduras e capaz de expelir fogo pela boca. Uma visão que reforçava a ideia de que as profundezas do oceano eram habitadas por forças formidáveis. Para os homens do mar, essas histórias não eram simples fantasias. Muitos haviam enfrentado tempestades devastadoras, experimentado calmarias intermináveis ou avistado criaturas marinhas gigantescas. Ao regressarem à terra firme, relatavam suas experiências nas tavernas e portos, onde a realidade e a imaginação se misturavam até formar lendas duradouras. Assim, no imaginário medieval, o Atlântico não era um vazio azul no mapa, era um território vivo, perigoso e misterioso, o verdadeiro limite da criação. Essas crenças revelam o profundo medo do desconhecido, a consciência dos limites humanos diante da natureza e a sensação de que navegar era também uma prova espiritual, quase uma aprovação divina. Mare Tenebrosum, o mar da escuridão. Entre os eruditos e cartógrafos do mundo islâmico, o Atlântico era frequentemente descrito por um nome carregado de mistério: Mare Tenebrosum, o mar da escuridão. Segundo muitos cartógrafos árabes, tratava-se de um oceano permanentemente envolto em névoas espessas, de navegação incerta e traiçoeira. Diziam que suas águas estavam cobertas por vastos campos de algas flutuantes, que seus ventos eram imprevisíveis e que seus horizontes escondiam perigos insondáveis. Para marinheiros, tanto árabes quanto europeus, havia um temor constante: ficar à deriva em águas calmas, sem vento suficiente para retornar ao mundo conhecido. O célebre geógrafo Al-Idrizi, no século XII, descreveu o Oceano Ocidental nesses termos: o mar ocidental é o mar da escuridão. Ninguém sabe de terras habitáveis além dele. Diante de descrições como essa, não é difícil compreender por que navegar rumo ao Atlântico era considerado um ato de ousadia quase impensável. E é justamente nesse cenário de medo, lendas e incertezas que surgem os primeiros exploradores capazes de desafiar o desconhecido. Homens que ousaram atravessar o mar da escuridão e abrir o caminho para uma nova era da história. Entre eles, destacou-se o barão normando Jean de Bittencourt IV, cujo empreendimento nas Ilhas Canárias marcaria o início de uma nova fronteira para a expansão europeia. A montanha magnética. Entre os inúmeros temores que povoavam o imaginário dos navegadores medievais, poucos eram tão intrigantes quanto a lenda da montanha magnética. Segundo essa crença, em algum ponto do vasto oceano erguia-se uma montanha colossal composta de pedra magnética. Sua força seria tão poderosa que atrairia os pregos de ferro dos navios, arrancando-os de suas estruturas e fazendo com que as embarcações se desintegrassem em pleno mar. Com a introdução da bússola na navegação europeia, esse medo ganhou ainda mais força. Muitos acreditavam que a misteriosa montanha poderia desorientar as agulhas magnéticas, deixando as tripulações perdidas em um oceano sem direção. Para os marinheiros da época, navegar rumo ao desconhecido significava correr o risco de encontrar não apenas tempestades e monstros marinhos, mas também forças invisíveis capazes de destruir seus navios sem aviso. A Zona Tórrida. Outra crença amplamente difundida na Idade Média dizia respeito à chamada Zona Tórrida, a faixa equatorial do planeta. Filósofos e geógrafos acreditavam que o calor nessa região seria tão intenso que o próprio oceano poderia ferver, tornando impossível a sobrevivência de homens e embarcações. Durante séculos, essa ideia alimentou o medo de navegar rumo ao sul. Muitos acreditavam que qualquer navio que se aventurasse além de certa latitude seria consumido por um calor mortal ou por mares incandescentes. Esse temor parecia ganhar confirmação nas perigosas águas do Cabo Bojador, na costa atual do Saara Oriental. No início do século XV, as embarcações europeias eram pouco adaptadas ao oceano aberto. Ali encontravam recifes traiçoeiros, bancos de areia ocultos, correntes violentas e uma névoa persistente, que tornava a navegação extremamente arriscada. Para os marinheiros, Bojador não era apenas um obstáculo geográfico, era o portal para o desconhecido. Muitos acreditavam que, além dele, encontravam-se monstros marinhos, águas ferventes ou mesmo o fim do mundo. Essa barreira psicológica só foi quebrada em 1434, quando o navegador português Gil Eanes
conseguiu finalmente ultrapassar o cabo em sua segunda tentativa. Seu feito foi muito mais do que uma simples vitória náutica. Representou o colapso de séculos de medo e superstição. A travessia de Gil Eanes tornou-se um dos marcos iniciais daquilo que hoje chamamos da Era de Descobrimentos. Para muitos contemporâneos, seu sucesso teve um significado quase simbólico, como se o próprio horizonte tivesse sido conquistado. O Redemoinho de Maelstrom. Nas águas frias do Atlântico Norte circulava outra história aterradora, a do gigantesco Redemoinho de Maelstrom. Diziam que este turbilhão colossal poderia engolir navios inteiros e arrastar frotas para as profundezas do oceano, funcionando como uma espécie de portal para cavernas submarinas ou para um mundo oculto sob as águas. Essa lenda nasceu da observação de um fenômeno real, o poderoso redemoinho que ocorre nas costas da Noruega, conhecido como Maelstrom norueguês. Ao longo do tempo, relatos exagerados transformaram esse fenômeno natural em um perigo mítico que, segundo muitos marinheiros, poderia aparecer em qualquer parte do Atlântico. Para os homens do mar medieval, o oceano não era apenas um espaço de navegação. Era um território de forças desconhecidas, onde redemoinhos gigantes, monstros marinhos e fenômenos inexplicáveis lembravam constantemente a fragilidade humana diante da natureza. E foi justamente nesse cenário de medo, superstição e mistério que alguns navegadores ousaram desafiar o impossível, abrindo o caminho para a exploração do Atlântico e para uma nova era da história. As Ilhas Cristãs e Abençoadas Perdidas. No imaginário medieval, o Atlântico não era apenas um oceano perigoso, era também um espaço de esperança, mistério e promessa. Muitos acreditavam que suas águas escondiam ilhas sagradas, reinos perdidos e refúgios cristãos, preservados por Deus longe das turbulências do mundo conhecido. Entre as mais famosas estava a lendária ilha de São Brandão, supostamente descoberta por um monge irlandês em uma viagem extraordinária narrada em crônicas medievais. Diziam que ali reinava uma terra de paz, onde monges e navegadores encontravam um vislumbre do paraíso. Outra história fascinante era da Anti-Ilha, também conhecida como a Ilha das Sete Cidades. Segundo a tradição, 7 bispos cristãos teriam fugido para lá durante a conquista muçulmana da Península Ibérica no século VIII, levando consigo relíquias, livros sagrados e tesouros da cristandade para fundar um novo refúgio espiritual em meio ao oceano. Havia ainda a misteriosa Rio Brasil, uma ilha fantasma descrita em mapas medievais que, segundo a lenda, aparecia uma vez a cada 7 anos, envolta em névoas mágicas. E por fim, as célebres Ilhas Afortunadas, nome dado pelos antigos ao arquipélago das Canárias, que mais tarde seriam conquistadas e colonizadas pelo barão normando Jean de Bittencourt IV, transformando a lenda em realidade histórica. Para muitos europeus do século XV, navegar rumo ao Atlântico significava também buscar essas terras abençoadas, onde o destino, a fé e a aventura poderiam se encontrar. Atlântida e as ruínas de um mundo perdido. Outra ideia poderosa que atravessou os séculos foi a do lendário continente de Atlântida, descrito pelo filósofo grego Platão. Segundo o relato antigo, tratava-se de uma civilização extraordinária, destruída por uma catástrofe divina e submersa nas profundezas do oceano. Durante a Idade Média e o início do Renascimento, muitos estudiosos ainda acreditavam que os vestígios deste mundo perdido poderiam existir no Atlântico. Alguns cartógrafos chegaram a especular que as ruínas de Atlântida estariam próximas às Ilhas Canárias ou dos Açores, reforçando a ideia de que o oceano guardava segredos de civilizações desaparecidas. Assim, a cada nova expedição marítima carregava consigo não apenas ambições comerciais ou territoriais, mas também o fascínio de descobrir vestígios de um passado lendário, escondido sob as águas do grande mar. O Jardim do Éden além do horizonte. Para alguns pensadores e místicos medievais, o Atlântico poderia esconder algo ainda mais extraordinário, o próprio Jardim do Éden. Acreditava-se que, em algum lugar além do horizonte ocidental, poderia existir a terra primordial onde a humanidade havia vivido antes da queda. Nesse imaginário simbólico, o pôr do sol marcava a porta de entrada para o mistério da eternidade, o limiar entre o mundo dos homens e a promessa da vida eterna. Assim, navegar rumo ao oeste era mais do que uma aventura geográfica. Era quase uma peregrinação espiritual, uma busca ao paraíso perdido. O Atlântico, fronteira entre a fé e o desconhecido. Diante dessas crenças, o Atlântico era visto como uma verdadeira fronteira espiritual,
um território onde se confrontava o mundo cristão e as forças do caos, onde cada viagem representava um teste de coragem, fé e destino. Para muitos navegadores, lançar-se ao oceano significava participar de algo maior do que uma simples viagem marítima. Era uma cruzada contra o desconhecido, uma missão guiada pela providência divina ou enfrentada sob a ameaça de forças demoníacas. Esses mitos não eram apenas superstições, eles influenciavam profundamente as decisões de financiamento das expedições, o planejamento das rotas e as motivações dos próprios marinheiros. Assim, quando os exploradores finalmente ousaram avançar rumo ao oeste, não estavam apenas atravessando águas desconhecidas. Eles estavam rompendo com séculos de medo, lendas e tradições imaginárias, abrindo o caminho para uma nova visão do mundo e inaugurando uma era de grandes descobertas.